Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 7, que diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Bom, queridos, estamos diante de um verso que faz uma afirmação bastante grandiosa, né? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Bom, e isso tem sido alardeado por todos os lados e as pessoas creem nisso, né? Só que se esquecem da primeira metade do verso, né? Que é o condicional. Veja que aqui estamos diante de um condicional. Se tal coisa acontecer, então esse então só vai acontecer se houver primeiro cumprido a condição, o pré-requisito, o se. O que é esse se? Se vocês permanecerem em mim, Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então só vai ocorrer o pedirão o que quiserem, lhe será concedido, se a pessoa permanecer em Cristo. E são as duas coisas, e as palavras dele permanecerem em nós. Por quê, queridos? Porque se nós permanecemos em Cristo e as palavras dele estarem em nós, Cristo e a sua palavra vão moldar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de enxergar o mundo, os nossos desejos, as nossas vontades. E aí o que vai acontecer? Se você está firmado em Cristo e a palavra dele está pulsando em você, quando você for pedir, você vai pedir o quê? Você vai pedir justamente o que Cristo pediria e o que a palavra dele nos ensina a pedir. Ou seja, as nossas orações serão da natureza que Deus gosta e o tipo de oração que Deus faz questão em atender. Agora vamos lá. Diante disso, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma pessoa pedir uma mansão no lago, né, essa pessoa vai ser atendida? Ah, mas está escrito, pedirão o que quiserem. Mas como eu expliquei, se permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em você. Então, quem pediu uma mansão no lago vai ser atendido necessariamente, porque o verso aqui está falando de algo que certamente vai acontecer. Nesse caso, pedir uma mansão no lago, certamente a pessoa vai ser atendida? Não, porque essa pessoa não está permanecendo em Cristo, nem a palavra dele está permanecendo nessa pessoa. Porque essa não é a mentalidade de Jesus. O que Jesus nos ensina, queridos? Sermão do Monte. Não acumuleis tesouros na terra. Não podeis servir a dois senhores. Como é que Jesus vivia? Ele vivia em mansões? Não, ele sequer tinha onde reclinar a cabeça. Então, se você fizer da sua oração pedidos de riquezas extrapolantes, de confortos exagerados, isso não é o que Deus necessariamente vai fazer por você. Ele pode conceder a um, pode não conceder a outro, pode conceder a um ou não, e muitas vezes dependendo do esforço e da dedicação, da disciplina, do talento da pessoa. Agora, isso não é um propósito de Deus para todos. Pode ocorrer com um, para outro não. Isso não é vida em abundância. Vida em abundância, como nós já temos tratado, é vida em abundância, não posses em abundância. Tem pessoas que têm riquezas em abundância e estão se matando, estão se entupindo de remédios psiquiátricos, remédios para conseguir dormir, remédios para conseguir acordar, remédios para conseguir sorrir. Isso é vida em abundância só porque a pessoa tem uma conta bancária recheada? Não. Vida em abundância são pessoas que mesmo com contas bancárias muito simples, com posses e imóveis simples, a pessoa está sorridente para a vida, ela é grata, ela caminha na terra jubilosa porque tem um coração pacificado. Então veja, qual que é a oração que Deus responde necessariamente? Bom,
a oração que Deus quer é de acordo com todo o contexto do capítulo. O que a gente tem visto ao longo de todo esse capítulo 15? É porque Jesus está vindo numa crescente, ele está vindo contando para nós uma história, um conteúdo, para então chegar e dizer: quem tiver essas palavras no coração vai pedir o que quiser e será concedido. O que Jesus vem falando ao longo do capítulo? Por isso a importância de nós não pegarmos um verso isolado e falar: pedirão o que quiserem. Peraí, mas o que ele tem dito ao longo dos versos anteriores? Que é o que nós temos visto. Sobre o que Jesus tem falado? Sobre produzir frutos de justiça e de santidade. Não é isso que nós temos falado? Nós somos os ramos, esses ramos têm que produzir frutos. Produzam frutos. Jesus está o tempo todo nos incentivando. Produzam frutos, cresçam, gerem riquezas espirituais, abençoe pessoas, se santifique, seja uma pessoa cada vez melhor. São frutos do Espírito Santo, lembram? Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Produza isso, produza. Jesus o tempo todo nesse capítulo falando, produza isso. E aí de repente ele chega e fala: se você tem essa palavra no seu coração, e você está aqui na videira, que sou eu, você pode pedir, e lhe será concedido. Pedir o quê? Sobre tudo que ele tem falado. O que é? O fruto. Se ele está nos incentivando a produzir frutos, e nós temos essa missão de produzir frutos, e Jesus fala então: olha, peça ajuda ao Pai, para que você consiga produzir esse fruto. Não é o que ele falou? Sem mim nada podeis fazer, vocês não vão conseguir produzir esses frutos sem mim. Então ele fala: então peça para que você possa produzir frutos, para que eu te ajude a produzir esse fruto. Veja como tudo tem uma sequência lógica, tudo tem uma sabedoria. Como diz 1 João capítulo 5, verso 14, essa é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é pedir qualquer coisa, é pedir segundo a sua vontade, e aí ele nos ouve. Qual que é a vontade dele? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Isso já está escrito. 1 Tessalonicenses nos diz: a vontade de Deus para todos nós é a nossa santificação. Santificação, como nós falamos, são os frutos do Espírito. E como é que a gente começa a orar cada vez mais de acordo com Deus? Como é que a gente faz isso? É como está escrito: fazer com que essas palavras estejam em nós. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Amarmos cada vez mais esses ensinos e buscar cada vez mais crescer em sabedoria. Porque muitas vezes, no meio cristão, às vezes as pessoas desprezam sabedoria, porque parece que parece que é algo da carne, né? Sabedoria, estudar. Não. A palavra de Deus o tempo inteiro nos ensina a importância da sabedoria. Nós precisamos crescer nesse Provérbios capítulo 4. Deixa eu ler para vocês. Retenha no teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Adquire o entendimento. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Você vê, muitos cristãos desprezam a sabedoria, quando tem livros inteiros da Bíblia escritos sobre sabedoria. São os livros de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Então, como é que a gente pode desprezar isso? A Bíblia nos diz: a sabedoria é a coisa principal. Inclusive um dos dons do Espírito é o discernimento. Adquire, pois, a sabedoria. Ele repete: adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Dê valor a ela. Ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, olha o que Deus diz, queridos. Aceita as minhas palavras para que se multipliquem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria
guie-te pelas veredas da retidão. E em Colossenses 3,16 nos diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Porque a gente precisa adquirir sabedoria. Quanto mais a sua mente for transformada pela palavra de Deus, mais os seus desejos, mais as suas vontades, mais o seu coração estará na direção de Deus. E aí, quando você for orar, quando você for pedir, lhe será concedido, porque você vai estar pedindo o quê? Não coisas para o seu egoísmo, não coisas para você gerar inveja nos outros, ou para satisfazer a sua soberba, ou satisfazer a sua ganância, a sua cobiça. Não. Você vai pedir para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que seja mais luz do mundo, mais sal da terra, que a luz sua vá brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E esse tipo de oração, queridos, Ele vai atender. Meus amados, que Deus les abençoe. A graça e a paz do Senhor.